J. Robert Oppenheimer. Eu confesso que foi bem difícil fazer análise desse filme, dessa pessoa, dessa figura, que não é só um personagem, uma pessoa que existiu. Então, se você já assistiu esse filme, fica aqui comigo que vai ter um pouquinho de spoiler e a gente vai fazer a análise juntos sobre essa pessoa aí tão impactante e sobre esse filme, né, que foi, na minha opinião, um filme muito bom. Bom, Oppenheimer, ele se apresenta como um físico, né, muito inteligente, aonde foi o criador da bomba atômica, então o pai da bomba atômica, e nós não temos muita noção da infância, da vida dele, para a gente ter mais ideias de questões psicológicas, né? Mas do que eu trago aqui para vocês, do que eu analisei, é que ele era uma pessoa, falando aqui de esquemas, de padrões, com padrões aí bem flexíveis, bem controlador, ele queria ter o controle de todas as coisas, né, que estavam sendo feitas. Ele não gostava quando faziam coisas e ele não estava sabendo. Ele tinha um perfil um pouquinho de arrogo também, né, aquela sensação de peito inflado, de ser a pessoa que estava, né, participando de um projeto, foi convidado ali pelo governo para ser o grande responsável ali pelo projeto Manhattan e ser essa pessoa que estava à frente ali desse projeto, dessa criação dessa arma nuclear, dessa arma que, enfim, né, causou tanta tragédia assim. Então a gente vê essa pessoa controlador em vários aspectos, né? E também ao mesmo tempo se sacrificando muito, né, em prol das pessoas. Então a gente viu um outro lado dele um pouquinho mais vulnerável quando ele se conecta com uma amante e que ele gosta muito dela, mas ela era uma pessoa com transtornos alimentares não diagnosticados no filme, mas que tinha ali uma série de desequilíbrios ali das suas emoções. E ele, né, estava sempre ali, meio querendo saber dela, visitando, fazendo uma última visita, porque até então ele já era casado, até que ele descobre a tua morte. Isso para ele foi uma coisa muito difícil para ele engolir. E a esposa dele, né, a gente vê que é uma esposa um pouco parecida nesse sentido prático. Ela também é muito prática, assim como ele. Então ela não dá muita abertura para ele expor as emoções ou ele falar o que ele estava sentindo, né? Até porque naquela época, se até hoje a gente tem dificuldade de falar de emoções e falar o que a gente sente, imagina naquela época que isso era uma coisa bem mal vista, entre aspas, pela sociedade, principalmente pelos homens, né? Naquele conceito machista de que homem não pode chorar, não pode demonstrar emoção. E aí a gente vê ele demonstrando aquela emoção naquele momento que ele chora por conta da morte dessa amante, e a esposa dele ali muito crítica, né? Até porque descobriu ali, né? Enfim, que ele estava traindo ela, mas enfim, ela acaba trazendo ele para esse ponto de não, peraí, você tem que levantar, você tem que dar conta aqui. Não tinha muita oportunidade para expor as emoções. Não tinha essa oportunidade, né? Até porque tinha que criar uma arma, tinha pressão, tinha prazo, não tinha tempo para isso. Ele traz também uma questão de medo de fracasso, né? Você vê que está o tempo todo ele trazendo essa ideia de não posso fracassar, tem que dar certo, a comparação ali com as outras pessoas de outros países, né? Essa guerra, né, nuclear, enfim, para ser o primeiro, né? Até que os Estados Unidos sempre trazia essa ideia de ser os primeiros em tudo. Tinha essa pressão por trás e o grande medo do fracasso, né? Então talvez ele tenha ali algum esquema de fracasso, na qual, numa ideia de supercompensação, ele estava sempre querendo mostrar o trabalho, né? Sempre ali focado naquilo, com medo até de fracassar e de ter até o nome dele ali colocado ali, enfim, vou usar essa palavra na lama, né? Por não ter conseguido trazer algo que o presidente então estava cobrando. Então a gente tem uma biografia ali, né, de um homem, uma parte da vida dele, a gente não sabe tudo da vida dele, é onde mostra essa pessoa que foi contratado para fazer algo, mas não tinha percebido até que ponto ia levar tudo aquilo. Até que ele percebe, né, que ele foi o grande criador
de uma bomba que matou milhares de pessoas. As mãos ficam sujas de sangue, como ele diz para o presidente, a sensação que ele tem. Quando ele se dá conta que ele foi o criador dessa grande calamidade, ele não aguentou. E não que ele não aguentou, que surtou ali, porque não vou surtar na frente das pessoas, mas a gente viu pelos nuances do filme quando as coisas tremem, as pessoas ficam desconfiguradas na frente dele, o quanto isso levou um trauma muito grande. Eu trago até uma ideia de um TEPT, que possivelmente foi criado ali para ele com um transtorno de estresse pós-traumático, porque a gente não sabe, não sei detalhes da vida dele, se ele ficava toda hora lembrando disso, mas ali no pedacinho do filme a gente vê como isso conecta muito com as emoções dele. O grande trauma que trouxe para ele essa ideia que caiu a ficha. Matei milhares de pessoas graças a um experimento que eu mesmo fiz, que as pessoas também fizeram, tanto que vários cientistas passam mal depois, não é só ele. É no dia lá da morte ali das pessoas e tal, então da grande tragédia. E a gente vê como ele fica abalado, que ele tenta falar com o presidente, ele tenta usar de todas as maneiras que as armas nucleares elas não sejam usadas para esse fim. E ele acaba, enfim, tendo o crachá dele de segurança caçado, né? Acontece aquele episódio do filme que a gente viu, e na qual ele não luta, né? Isso é um outro ponto importante que eu vejo aqui, o quanto a culpa ficou ali, cercando ele até o ponto dele se colocar nesse lugar, se sentir ali minimizado, né? As pessoas ali acabando com ele literalmente naquele cenário onde está tendo aquele depoimento das pessoas, né, e tentando dar um jeito de falar que ele era infiltrado e dar um jeito de falar que ele não era leal ao país, e ele se deixou, e a esposa dele fica inconformada, fala, mas como que você está se deixando, as pessoas batendo em você, fazendo isso? E aí eu trago para vocês, né, a grande culpa que ele estava carregando ali, né? A culpa estava fazendo com que ele ficasse ali naquela cadeira, ouvindo várias falsidades, calamidades sobre ele, e ele estava ali sentado, né? A culpa que traz a conexão, desde quando ele tentou envenenar aquele outro cientista ali com a maçã. Lembram dessa parte? É culpa, né? A culpa surgindo, né? Quando a culpa aparece, esse arrependimento grande de ter feito algo que não tem como voltar atrás. E aí a gente acaba se deixando, né? Se consumir com essa culpa, né? E aí, se eu não me engano, ele morreu de câncer, né? Não sei se tem a ver com as radiações, porque ele mexia com muita radiação também, mas falando da psicossomática, né? O quanto as emoções elas estão totalmente ligadas ao nosso corpo. E câncer tem a ver com mágoa, tem a ver com ressentimento, com culpa. Pode ser que tenha uma ligação aí. E foi bem, se eu não me engano, foi bem um câncer na região do laríngeo, aqui na garganta. Ah, pode ter a ver com cigarro também, porque ele fumava bastante, mas falando da psicossomática também tem um pouco a ver, né? O quanto a gente não fala, a gente não expressa, talvez ele tenha engolido alguns sapos ali, né? De culpa que talvez ele nem falasse, nem para a esposa, nem para as pessoas, porque talvez não era muito comum falar do que sente. Agora eu me tornei a morte, a destruidora dos mundos. É uma frase dele próprio, né, onde ele traz essa reflexão ali de uma outra autoria e o quanto ele também se via assim, da própria criação da bomba, o quanto isso causa a destruição do mundo e quanto ele tem um pouco de culpa, o quanto ele está por trás disso. Então acho que é um filme muito reflexivo, muito bom, né? Um roteiro muito bom também, a atuação dos atores fenomenais e o quanto deixa pra gente um pouco desse olhar, esse olhar em cima de coisas que a gente faz na nossa vida e que a gente se arrepende, culpas que a gente acaba tendo e que a gente acaba não sabendo lidar, né? Não sei mais detalhes sobre a parte psicológica, se ele tinha algum transtorno ou não, mas eu trago para vocês alguns esquemas e padrões que eu percebi dele ali no vídeo. Enfim, essa é a minha análise para vocês sobre esse filme. Comenta aqui o que você achou. Não deixa de curtir, de ativar o sininho para poder receber esses conteúdos aí semanalmente. Então me conta, quero saber de você o que você achou desse filme.
Conta qual parte mais te impactou, qual parte mais mexeu com você. E até a próxima!